Voltar à Europa depois de tantos anos de negociações, reuniões exaustivas e noites em claro, era como um fechamento de ciclo para mim. Eu não estava lá como turista, tampouco como alguém deslumbrado com vitrines iluminadas de Paris ou com os cafés apinhados de executivos em Milão. Eu estava lá como o homem que, após décadas de esforço, finalmente assinava um contrato de 65 milhões de reais, um valor que, mais do que números em papel, representava a concretização de tudo aquilo que sempre acreditei ser possível construir com disciplina e paciência. Lembro do aperto de mão firme, das taças erguidas numa sala elegante de reuniões em Zurique, do peso simbólico daquele momento em que percebi que todas as humilhações, todos os nãos que ouvi ao longo da vida, agora estavam sendo transformados em respeito incontestável. Enquanto o avião decolava de volta ao Brasil, olhei pela janela e pensei em como aquele negócio marcava não apenas uma conquista profissional, mas uma renovação pessoal. Na minha mente vinha a imagem de um carro específico, o carro dos meus sonhos, aquele que desde a juventude me fazia virar o pescoço toda vez que cruzava a rua. Não era apenas uma máquina sobre rodas, era um símbolo de quem eu tinha me tornado. Alguém que nunca desistiu, mesmo quando o caminho parecia curto demais para um sonho tão grande. Esse carro já estava na minha garagem, adquirido pouco antes da viagem, e cada vez que eu o observava estacionado, com a pintura refletindo a luz do entardecer, sentia uma espécie de vitória silenciosa que não precisava ser anunciada em jornais ou redes sociais. Era só minha, uma conversa íntima entre mim e aquele objeto que condensava anos de suor. Eu sabia que, ao voltar, a primeira coisa que faria seria dirigir por longas estradas, com a janela aberta, o vento batendo no rosto, celebrando em silêncio o que tinha conquistado. Era essa a imagem que me embalava nas horas de voo. Eu me sentia em paz, talvez até um pouco ingênuo por acreditar que tudo estava em ordem, que meu lar me esperava intacto, que os vínculos familiares permaneciam sólidos, ainda que houvesse fissuras que eu, ocupado demais com o trabalho, não tivesse notado. Eu nutria um orgulho discreto, não daqueles que se exibem em festas ou almoços de família, mas o orgulho calado de quem olha no espelho e reconhece as próprias batalhas. Durante as reuniões na Europa, em meio a cifras gigantescas e relatórios intermináveis, mais de uma vez pensei no momento em que chegaria em casa e abriria a garagem. O simples gesto de ver aquele carro me esperava como um prêmio era suficiente para me fazer suportar horas de discussões contratuais, fusos horários e noites sem dormir. Porque, para mim, conquistas materiais nunca foram apenas sobre luxo. Eram sobre marcos, testemunhos de uma jornada. O carro dos meus sonhos não era só um veículo. Era um lembrete de onde vim e de onde cheguei. Era como se cada detalhe do design, cada ronco do motor, cada costura do estofado me dissesse: você venceu. Em certos momentos, até imaginava que um dia meu filho, já adulto, poderia se orgulhar junto de mim, compreender o quanto aquele bem carregava de história e sacrifício, talvez até dirigir comigo em alguma viagem curta, dividindo conversas e silêncios, sentindo o peso simbólico daquela máquina. Mas eu não sabia, ou não queria admitir, que dentro de casa já se gestava uma visão completamente diferente, uma lógica de facilidades imediatas, de consumo sem esforço, de desejos que não passavam pelo crivo da conquista, mas apenas pela vontade. Enquanto eu fechava o contrato de 65 milhões de reais, acreditando que fortalecia não só meu nome, mas também a base da família, outras intenções fervilhavam por baixo da superfície. Eu ainda não sabia, mas cada assinatura que colocava no papel, cada comemoração com estrangeiros elegantes em restaurantes discretos, era acompanhada, em paralelo,
por decisões impensáveis que estavam sendo tomadas a milhares de quilômetros de distância. E, ironicamente, enquanto eu brindava ao futuro e ao legado, o que me aguardava em casa era um vazio silencioso, um espaço onde deveria estar estacionado o símbolo maior do meu triunfo, mas que em breve se tornaria o palco de uma decepção tão grande quanto o contrato era valioso. Naquele momento, porém, nada me tirava a sensação de missão cumprida. Eu voltava com a cabeça erguida, com a certeza de que meu filho também ficaria orgulhoso de mim, que minha nora me receberia com respeito, que ambos entenderiam o que significava sustentar uma vida de disciplina. Mas a ingenuidade tem um gosto doce, e talvez por isso seja tão cruel quando se desfaz. Ao desembarcar em solo brasileiro, trazia na mala não apenas papéis assinados, mas também o peso de acreditar que o mundo ao meu redor estava tão em ordem quanto os contratos que fechei. Era esse o alicerce de toda a ilusão. Acreditar que quem mais deveria valorizar minhas conquistas partilhava do mesmo sentimento. O carro dos meus sonhos me esperava na lembrança, mas não na realidade. E eu ainda não sabia que, quando abrisse a porta de casa e olhasse para a garagem, não encontraria apenas o vazio físico, mas o vazio moral de perceber que, enquanto eu construía, outros já tinham decidido destruir. A sensação de voltar para casa depois de uma viagem longa sempre trazia uma mistura de alívio e expectativa. Eu havia deixado o Brasil cheio de planos, com a cabeça voltada para aquele contrato na Europa que, para mim, não representava apenas números, mas o coroamento de décadas de luta. O voo de retorno foi cansativo, mas minha mente estava ocupada com uma imagem simples: abrir o portão, entrar na garagem e ver ali o carro dos meus sonhos, reluzindo à espera de que eu o levasse para um passeio solitário pela estrada, como uma forma de celebrar em silêncio tudo o que tinha conquistado. Quando o táxi parou diante da minha casa, eu respirei fundo. Estava de volta, finalmente, e uma calma quase infantil tomou conta de mim. Mas essa calma durou apenas o tempo de atravessar a calçada. Enquanto digitava o código do portão, notei que algo estava errado. Era um detalhe tão pequeno que, à primeira vista, poderia passar despercebido, mas para mim era como um estalo incômodo. O reflexo metálico que sempre me recebia não estava ali. A garagem parecia vazia, nua, como se tivesse engolido o objeto mais importante do meu presente. Empurrei a porta, ainda tentando me convencer de que talvez meu filho tivesse movido o carro para outro espaço, talvez para lavar, talvez para qualquer outra coisa. Mas, quanto mais eu avançava, mais evidente se tornava o vazio. O chão ainda tinha as marcas dos pneus, como uma fotografia em negativo, denunciando que o carro estivera ali até pouco tempo atrás. Aquele espaço silencioso gritou dentro de mim como um insulto. Meu coração acelerou de um jeito estranho. Não era apenas medo de ter sido roubado. Não era a ansiedade de lidar com burocracia ou polícia. Era outra coisa, uma intuição amarga que corroía minha mente. Aquilo não era obra de estranhos. Havia algo doméstico, íntimo demais naquele vazio. Eu larguei as malas de qualquer jeito e comecei a olhar em volta, como se pudesse encontrar o carro escondido atrás de alguma cortina. E foi nesse instante que meu filho apareceu no corredor, com um semblante que misturava nervosismo e uma tentativa mal ensaiada de naturalidade. Ele não me perguntou sobre a viagem, não me abraçou, não demonstrou a mínima curiosidade pelo contrato que eu acabara de fechar. Em vez disso, desviou o olhar, como se soubesse que a pergunta estava prestes a ser feita. Eu não precisei pensar muito. As palavras saíram secas, cortantes, quase automáticas. Cadê meu carro? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ele hesitou, respirou fundo e tentou se justificar antes mesmo de dar a resposta que eu já temia. Falou em necessidade, em fazer algo pelo bem da família,
em uma oportunidade que não dava para perder. Cada palavra dele era um golpe, e eu sentia a estranheza de perceber que ele sequer mencionava o carro pelo que ele representava para mim. Não era um bem qualquer, era um símbolo da minha vida inteira, mas para ele parecia ser apenas um número, um valor líquido que poderia ser convertido em passagem, hospedagem, restaurantes e roupas novas para agradar a esposa. Ele confessou que havia vendido o carro enquanto eu estava fora. A frieza com que pronunciou essa frase me atingiu mais do que qualquer soco. Não houve pedido de desculpa. Não houve remorso verdadeiro. Apenas uma explicação enviesada, como se fosse natural que meu trabalho, meu sacrifício e até meus sonhos pudessem ser usados como moeda de troca para financiar o capricho de um casal. A confirmação se encaixava com perfeição na intuição amarga que me acompanhava desde o momento em que vi a garagem vazia. Não era um roubo externo, era uma traição interna. Enquanto ele falava, tentando justificar-se com frases decoradas, minha mente se afastava, como se eu observasse a cena de fora. O vazio da garagem refletia o vazio que começava a crescer dentro de mim. Eu não sabia se sentia mais raiva ou mais decepção. O filho que eu criei, o homem que deveria ter aprendido comigo o valor da conquista e da paciência, preferiu escolher o atalho da desonra. Não se tratava de dinheiro. Eu poderia comprar outro carro se quisesse. Poderia adquirir uma frota inteira se fosse apenas uma questão de números. O que estava em jogo era algo que ele nunca compreendeu. Respeito. Quando finalmente calei meu filho com o silêncio, ouvi risadas vindas da sala. Era a minha nora, que apareceu pouco depois, sem o menor constrangimento, exibindo um sorriso debochado. Foi ela quem completou a cena, confirmando o que meu coração já entendia. Agora você vai ter que me pedir carona. Aquela frase soou como veneno, mas eu não reagi. O vazio da garagem já havia me ensinado que não adiantava gritar, que não valia a pena desperdiçar palavras com quem não sabia o peso delas. Apenas olhei para ela, absorvendo cada gesto, cada entonação, gravando em minha mente a audácia de quem acredita que pode pisar sobre os outros sem jamais enfrentar consequências. Naquele instante, a descoberta do sumiço do carro deixou de ser apenas um choque material e se transformou em um divisor de águas. A garagem vazia não era apenas a ausência de um automóvel. Era o retrato da falta de lealdade, da ingratidão e da presunção. E dentro de mim, sem que eles percebessem, começou a nascer algo diferente. Eu sabia que não reagiria de imediato, não daria a eles o espetáculo da minha raiva. O que nasceu naquele silêncio foi um plano frio, paciente e calculado, tão sólido quanto o contrato que eu havia assinado na Europa. Porque se eles acreditavam que poderiam rir do meu vazio, logo entenderiam que eu nunca joguei para perder. Ele respirava fundo, como se buscasse no ar rarefeito da sala um fiapo de coragem para me encarar. Eu já sabia a resposta. Já tinha sentido no silêncio pesado que se instalou desde o instante em que perguntei pelo carro, mas havia dentro de mim uma esperança tola de que talvez houvesse um mal-entendido, que talvez ainda restasse alguma dignidade a ser salva. Porém, quando meu filho finalmente abriu a boca, percebi que o que viria não seria uma confissão honesta, mas uma justificativa torta, moldada para parecer nobre, quando na verdade não passava de um ato de egoísmo disfarçado. Pai, eu vendi o carro pelo bem da família, disse ele sem tremer a voz, como se realmente acreditasse naquela mentira que acabara de pronunciar. As palavras ecoaram como lâminas frias. Não era só a perda do carro que me feriu. Era a tentativa descarada de transformar uma traição em gesto de altruísmo. Ele falava em tom quase ensaiado, repetindo frases que soavam mais como desculpas prontas do que como explicações.
Contou que a viagem para a França havia sido uma oportunidade única, que a esposa sempre sonhara com Paris, que as reservas em hotéis de luxo e os restaurantes estrelados eram experiências que eles talvez nunca mais teriam chance de viver. Justificava a venda do carro como se fosse um sacrifício necessário para fortalecer os laços do próprio casamento, como se eu tivesse obrigação de compreender a grandeza de sua escolha. Enquanto ele despejava esse discurso vazio, meu olhar alternava entre a boca dele, que cuspia palavras como quem joga cartas marcadas sobre a mesa, e a memória do carro estacionado na garagem, símbolo da minha luta, da minha paciência e das minhas vitórias. A cada justificativa, o contraste entre os dois mundos se tornava mais cruel. De um lado, o mundo de quem trabalhou a vida inteira para construir algo sólido, consciente de cada passo, de cada centavo investido, de cada noite em claro que fez parte da conquista. Do outro, o mundo de quem nunca entendeu o valor real das coisas, de quem via em um bem construído apenas um atalho para o prazer imediato, para satisfazer o capricho de uma esposa que nunca moveu uma pedra sequer para erguer um alicerce. Ele falava sobre família, mas não se deu ao trabalho de perceber que, ao vender o carro, destruiu não só um patrimônio, mas uma confiança. Para ele, família significava atender às vontades de sua mulher, colocar o brilho nos olhos dela, acima do respeito por mim. Falava em união, mas o que praticou foi aliança cega com quem o manipulava. Eu não interrompi, não ergui a voz, não bati na mesa. Apenas o ouvi até o fim, porque sabia que cada palavra que saía de sua boca seria usada contra ele no momento certo. Minha nora, sentada no sofá, acompanhava tudo com um sorriso quase cínico. Ela confirmava com o olhar cada frase que meu filho dizia, como se fosse a ventríloquia de um boneco que acreditava ser livre. Quando ele terminou, foi ela quem selou a cena, acrescentando que eu deveria estar feliz. Afinal, era melhor que o dinheiro de um carro tivesse servido para proporcionar felicidade ao casal do que ficar parado na garagem. Aquela insolência, dita com tanta naturalidade, foi o golpe final que transformou minha indignação em algo mais sólido, mais estratégico. Eu não respondi de imediato. O silêncio às vezes é mais forte que qualquer palavra, e eles não entenderam o peso daquele momento. Para eles, meu mutismo parecia fraqueza, parecia resignação. Mas o que nascia dentro de mim era uma decisão. Se meu filho acreditava que poderia vestir a capa de protetor da família enquanto me despojavam do que era meu, ele ainda não conhecia a frieza que eu poderia usar quando colocado contra a parede. Ele continuou tentando se justificar, dizendo que não queria me incomodar com detalhes durante a viagem, que eu já tinha responsabilidades demais, que era apenas um carro e que, no fim, poderia comprar outro se quisesse. Eu ouvi tudo sem alterar o semblante. Na mente, porém, cada palavra formava uma cicatriz, um lembrete de que havia chegado a hora de traçar um novo contrato, não de negócios, mas de vida. Não era com papéis timbrados, nem com advogados elegantes, mas com a arma mais poderosa que eu possuía, a paciência. A confissão do meu filho não foi confissão alguma. Foi a tentativa desesperada de pintar uma traição com cores de virtude. Foi o disfarce torpe de quem não queria assumir que cedeu à manipulação, que preferiu o brilho efêmero de uma viagem de luxo ao respeito duradouro que se deve a um pai. E ao escutá-lo, compreendi que, se eles achavam que poderiam rir de mim, zombar da minha perda e ainda sair como heróis de sua própria narrativa, eu teria que mostrar a eles que toda a história tem um ponto de virada. Naquele instante, a dor já não era mais o foco. A mágoa, sim, estava ali, mas se dissolvia em algo mais frio, mais afiado. Eu não reagiria como eles esperavam. Não haveria gritos, não haveria súplicas, não haveria a imagem do pai ofendido e humilhado.
O que haveria era silêncio, cálculo e o peso de alguém que, enquanto eles se encantavam com Paris, já pensava no retorno. Porque o carro podia ter sido vendido, mas a dignidade que eles tentaram tomar de mim não estava à venda, e a conta que eu preparava seria muito mais cara do que qualquer passagem de avião. Havia na sala um silêncio estranho, desses que não são ausência de som, mas presença de algo invisível e pesado que preenche cada canto. O olhar do meu filho se desviava de mim como quem foge da própria sombra, enquanto o meu permanecia firme, imóvel, quase petrificado, não pela incapacidade de reagir, mas pela decisão calculada de não gastar energia em um momento em que o silêncio era a resposta mais poderosa que eu podia oferecer. Foi nesse cenário, nesse intervalo carregado de tensão, que a voz da minha nora se ergueu, cortando o ar com uma insolência que misturava riso e veneno. Agora você vai ter que me pedir carona. Disse isso com uma naturalidade que não vinha apenas da audácia, mas da convicção de que tinha vencido, de que me havia reduzido a uma posição de dependência. Seu olhar trazia uma luz fria, debochada, como se estivesse saboreando não apenas a conquista da viagem que financiaram à custa do meu carro, mas também a humilhação que imaginava ter imposto sobre mim. Ela não se limitou a dizer a frase. Havia nela uma encenação, um gesto sutil de ajeitar o cabelo, um sorriso de canto de boca, um cruzar de pernas proposital, como se cada movimento fosse parte de uma coreografia ensaiada para me atingir. O deboche estava não apenas na frase, mas em cada detalhe de sua postura. E naquele instante eu entendi que o carro, para ela, nunca fora apenas um bem material a ser liquidado em troca de luxo, mas um instrumento de poder, uma oportunidade de inverter papéis. Eu, que sempre fui o provedor, o homem que sustentou a base da família com um trabalho incansável, agora era, na mente dela, alguém reduzido à dependência, alguém que deveria se dobrar ao favor de uma carona. Era esse o espetáculo que ela desejava assistir. Meu filho, calado ao lado dela, parecia dividido entre o desconforto e a cumplicidade. Eu percebia nos olhos dele a hesitação de quem, no fundo, ainda sentia um resquício de vergonha, mas já contaminado pelo magnetismo venenoso da esposa, preferia compactuar com o teatro. Não ousou corrigi-la, não se levantou em minha defesa. Aceitou o papel de coadjuvante no espetáculo da humilhação. E isso talvez tenha sido mais doloroso do que as palavras dela, porque ali não estava apenas uma nora insolente, mas um filho que escolhia, mais uma vez, a conveniência da submissão em vez do respeito. Enquanto ela falava, eu não reagi. Não desviei o olhar. Não dei a ela o prazer de um rosto transtornado. Permaneci em silêncio, mas um silêncio que não era vazio. Por dentro, as engrenagens giravam com calma e precisão. Eu sabia que, quanto mais eles acreditassem que tinham vencido, mais cegos ficariam para o que estava por vir. E o que estava por vir não seria uma explosão de raiva, mas uma construção paciente de consequências. O deboche dela não foi apenas um insulto, foi um gatilho. Naquele instante, percebi que a vingança não seria apenas uma resposta, mas uma necessidade. Olhei para minha nora como quem observa um inimigo que se revela antes da batalha. Ela não percebia que, ao debochar, ao tentar me rebaixar, me oferecia de bandeja a justificativa perfeita para o que eu já começava a arquitetar. Sua frase, dita com tanta leveza, ecoava na minha mente como uma sentença que eu não esqueceria. Agora você vai ter que me pedir carona. Repeti mentalmente aquelas palavras, gravando-as como quem registra provas em um tribunal invisível. Porque eu sabia que um dia ela as ouviria de volta, não da minha boca, mas da própria vida, devolvidas em forma de queda, quando descobrisse que o poder que julgava ter era apenas ilusão. Naquele momento,
Enquanto eles riam e se sentiam vitoriosos, eu já não via mais apenas meu carro perdido. Eu via a estrutura inteira que sustentava aquele casamento corroída por dentro, pronta para ruir ao primeiro empurrão. Minha nora não entendia que, ao debochar, estava cavando a própria ruína. Meu filho não entendia que, ao silenciar, estava assinando a sentença de sua dependência eterna. E eu, que mantinha o rosto impassível, sabia que não precisava gritar, não precisava me justificar, não precisava explicar nada, porque a melhor resposta ao deboche é a indiferença calculada, e a melhor vingança é a paciência. O silêncio que ofereci foi interpretado por eles como fraqueza, como aceitação. Vi isso no modo como ela se levantou do sofá, caminhando até a cozinha com passos lentos, quase dançantes, como quem exibe vitória. Vi isso na forma como ele suspirou aliviado, como se o pior já tivesse passado e eu tivesse desistido de confrontá-los. Mas eu não desistira. Ao contrário, era ali que tudo começava. A frase debochada dela foi o marco de uma mudança irreversível. Se antes eu via apenas a perda de um bem, agora eu enxergava a oportunidade de devolver a eles não apenas a mesma humilhação, mas algo muito maior, algo que jamais poderiam apagar, a lembrança eterna de que mexeram com o homem errado. Quando subi para meu quarto naquela noite, levei comigo não a raiva, mas a clareza. Cada detalhe do deboche dela se transformou em combustível. Eu não dormiria como vítima, dormiria como estrategista. Porque a partir daquele instante, eles não sabiam, mas já estavam vivendo os primeiros capítulos de sua própria queda. E eu faria questão de que, quando ela lembrasse daquela frase insolente, não fosse mais com um sorriso de superioridade, mas com o gosto amargo da derrota. Na manhã seguinte, a casa parecia a mesma de sempre, mas havia no ar uma densidade que só eu percebia. Meu filho tomava café apressado, enquanto minha nora, com ares de quem tinha vencido uma guerra invisível, deslizava pela cozinha com seu sorriso permanente de triunfo. Ela não precisava dizer nada. Seu corpo falava por ela. Seus gestos repetiam a frase da noite anterior como uma melodia debochada. "Agora você vai ter que me pedir carona." Ainda ecoava em minha mente, não como ferida, mas como lembrete. Eu os observava em silêncio, tomando cada detalhe como registro, cada riso como evidência. Eles acreditavam que eu havia aceitado a situação, que o silêncio era rendição. Mas o silêncio, naquele momento, era a superfície calma de um mar profundo que esconde correntes violentas. Eu sabia que a vingança exige preparo, mas também sabia que havia momentos que não podem esperar. Era preciso dar o primeiro golpe, não um golpe físico ou explícito, mas um gesto mínimo, quase imperceptível, que deixasse claro que eu não era um homem que se curvava. Foi quando ela, sem se dar conta do peso de suas palavras, voltou a provocar. Falava da viagem para a França como se descrevesse uma glória conquistada por mérito próprio. Contava os detalhes das diárias em hotéis, dos jantares em restaurantes estrelados, das bolsas compradas nas avenidas luxuosas, enquanto olhava para mim como quem exibia troféus de uma vitória suja. Meu filho, desconfortável, ria sem convicção, como quem sabe que a história tinha algo de errado, mas preferia ignorar a verdade para não romper o encanto que a esposa lhe impunha. Foi nesse instante, entre uma provocação e outra, que senti o momento exato de falar. Não precisei de discursos longos, nem de justificativas. Apenas soltei 6 palavras, ditas com calma, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que fez o ar da sala congelar. Vocês não sabem com quem mexeram. A frase não era gritada, não era violenta, mas tinha um peso que atravessou a cozinha inteira. O riso da minha nora morreu no mesmo instante, cortado pela surpresa. O olhar de superioridade dela se desfez em uma fração de segundo.
substituído por algo que não admitiria em público: o medo. Meu filho, por sua vez, largou a xícara na mesa como se o som do vidro pudesse disfarçar o tremor que lhe percorreu as mãos. Eles sabiam que eu não era homem de bravatas. Eu nunca desperdicei palavras e, quando falava, falava com propósito. Aquela frase não descrevia apenas uma ameaça, mas uma verdade inquestionável. Eu sempre fui alguém que construiu sua vida com base na paciência, na estratégia e na disciplina. Nada do que conquistei veio fácil, e exatamente por isso eu nunca deixaria barato a traição, o desrespeito e o deboche. As 6 palavras foram como a abertura de um contrato invisível, um contrato que eu acabara de firmar com o destino deles. A partir daquele instante, não haveria mais retorno. Eles podiam ter acreditado que vender meu carro era apenas um detalhe, que me reduzir ao papel de pedinte era apenas uma brincadeira cruel, mas agora sabiam que haviam tocado em algo maior: meu orgulho. O silêncio que se seguiu foi ainda mais eloquente do que as próprias palavras. Minha nora tentou retomar o sorriso, mas o tremor nos dedos ao ajeitar os cabelos denunciava o impacto. Meu filho evitava olhar diretamente para mim, fixando os olhos no prato como se nele houvesse alguma salvação. Eu me levantei, com a calma de quem não tinha pressa, e caminhei até a porta sem dizer mais nada. Não havia necessidade. As 6 palavras já tinham cumprido seu papel. Plantaram a dúvida, a insegurança, o medo do que viria. Naquele momento, compreendi que a vingança não precisaria começar com grandes gestos. Bastava o peso do meu silêncio e a força das minhas poucas palavras para corroer a confiança deles. Porque quando alguém se pergunta o que ele quis dizer, o veneno já começou a agir. E eu sabia que, a partir dali, cada risada deles seria atravessada por uma sombra. Cada vitória aparente teria o gosto amargo da incerteza. Eles nunca mais conseguiriam rir com a mesma tranquilidade, porque minhas palavras estariam sempre presentes, como um fantasma invisível sentado à mesa. Eu subi as escadas lentamente, sentindo dentro de mim não a raiva que esperavam, mas a serenidade de quem já decidiu o destino de uma batalha. As 6 palavras que pronunciei foram como a assinatura de um documento que eu mesmo havia redigido em silêncio. Eles riram ontem, debocharam de mim como se eu fosse um homem superado, mas, naquele instante, entenderam que não havia vitória alguma em rir de um homem que conhece o peso do silêncio. Eu não tinha perdido nada, exceto a ilusão de que havia lealdade naqueles 2. E isso, em vez de me fragilizar, me deu mais força. Naquele dia, ao fechar a porta do meu quarto, compreendi que a vingança não seria apenas uma resposta, mas um processo. E cada detalhe, cada passo, seria tão cuidadosamente calculado quanto o contrato que assinei na Europa. Eles achavam que tinham ganho poder ao me reduzir a um passageiro sem carro, mas agora, ao ouvir aquelas 6 palavras, perceberam que eu não precisava de rodas para mover o mundo sob os pés deles. Na vida, sempre aprendi que os movimentos mais certeiros são aqueles que ninguém percebe de imediato. No mundo dos negócios, muitas vezes a negociação já estava decidida antes mesmo de começarmos a conversar, porque quem sabia se preparar, quem estudava os números e as intenções dos outros, entrava na sala, já com a vitória assegurada. Eu havia vivido anos assim, antecipando passos, prevendo riscos, moldando situações de forma que a vitória viesse a mim sem estardalhaço. E foi com essa mesma mentalidade que comecei a olhar para meu filho e minha nora depois daquela manhã. As 6 palavras que pronunciei já tinham cumprido seu papel psicológico, mas a guerra real ainda estava apenas começando. Eu sabia que qualquer reação impulsiva me colocaria como o vilão da história, que eles correriam para se vitimizar,
para dizer que eram jovens tentando viver um sonho e que o velho não entendia a nova geração. Eu não lhes daria essa vantagem. O que eu faria seria tão silencioso quanto implacável, tão discreto que, quando percebessem, já estariam encurralados. Comecei ajustando pequenos detalhes, mexendo em documentos que só eu conhecia de fato. Havia em minha vida um patrimônio distribuído em diferentes áreas: imóveis, aplicações, contratos ainda em andamento. Nada estava concentrado em um único lugar, e essa fragmentação sempre foi minha maior proteção. No entanto, até aquele momento, meu filho acreditava que parte desse patrimônio seria naturalmente dele, que poderia contar com minhas reservas como se fossem extensão de sua própria conta bancária. A primeira medida que tomei foi simples. Iniciei uma reorganização silenciosa, transferindo fundos, blindando valores, assinando ordens de alteração com o mesmo cuidado de quem redesenha um mapa estratégico antes da guerra. Ele não percebeu, porque não tinha hábito de olhar para além do que lhe era conveniente. E enquanto eles se encantavam com lembranças da viagem, eu já estava reescrevendo os termos invisíveis do futuro deles. Também mudei minha postura dentro de casa. Não com hostilidade aberta, mas com uma frieza calculada. Não havia mais comentários nem repreensões. Eu deixava que falassem, que rissem, que se orgulhassem de suas fotos em Paris postadas nas redes sociais. Eu apenas ouvia e observava. Esse silêncio criava um desconforto maior do que qualquer briga. Eles começaram a se perguntar se eu realmente tinha desistido, se minhas palavras não passavam de um blefe. Essa dúvida, deixada em suspenso, era a primeira peça do meu jogo psicológico. Porque quando alguém não sabe de onde virá o próximo golpe, começa a tropeçar sozinho. Enquanto isso, em paralelo, eu já traçava cenários. Pensei na empresa em que meu filho ainda tinha uma posição modesta, muito mais pela minha influência do que pelo mérito dele. Bastaria uma palavra minha para que portas se fechassem e ele descobrisse o peso real de viver sem o apoio do pai. Mas não tinha pressa. Decidi que começaria pelo campo financeiro pessoal, deixando que sentissem primeiro a fragilidade onde mais confiavam: o dinheiro fácil. O carro já havia se transformado em passagens, hotéis, refeições e lembranças fotográficas. Tudo isso era efêmero, já se esvaía na poeira do tempo. O que restava a eles era a crença de que poderiam continuar no mesmo ritmo, de que sempre haveria algo a ser usado em nome de um bem maior. Eu me certifiquei de que essa ilusão se transformaria em deserto. Lembro de uma noite em que os observei conversando na sala. Minha nora falava em novas viagens, mencionava outros destinos como se a vida fosse um catálogo de experiências pagas por alguém. Meu filho, hesitante, ainda tentava soar prático, dizendo que precisavam organizar melhor as finanças. Eu, no entanto, sabia que essa preocupação dele era superficial. Ele ainda acreditava que eu, de uma forma ou de outra, continuaria sustentando suas escolhas. Foi nesse instante que percebi a importância de não apenas cortar os excessos, mas mostrar a eles que a ponte que os ligava ao meu patrimônio já estava sendo incendiada, centímetro por centímetro. Meu plano não se limitava ao financeiro. Eu queria algo maior, devolver a eles o peso do vazio que me fizeram sentir ao olhar para a garagem. Esse vazio eu multiplicaria, e não por vingança impulsiva, mas como lição. Eles precisavam sentir a instabilidade, a insegurança, a perda repentina. Precisavam experimentar a mesma sensação de abrir uma porta e não encontrar nada além de silêncio e ausência. Por isso, comecei a plantar pequenas armadilhas. Uma ligação aqui, uma reserva alterada ali, contatos discretos com pessoas que eu sabia que cruzariam o caminho deles no futuro próximo. Tudo parecia casual, mas nada era por acaso,
E enquanto isso, eu os deixava falar. Esse foi meu maior disfarce, a escuta. Sentava-me à mesa, ouvia os planos, as risadas, os comentários maldosos disfarçados de piadas e nada respondia. Quanto mais falavam, mais eu aprendia. Cada detalhe da personalidade deles se revelava nesse excesso de confiança, e cada revelação era um tijolo a mais no muro que eu erguia ao redor deles. Era como jogar xadrez contra adversários que acreditam estar jogando damas. Cada movimento meu era invisível para eles, mas inevitável no tabuleiro. Ao mesmo tempo, não deixei que o rancor me cegasse. Continuei cumprindo minhas rotinas, trabalhando, mantendo compromissos, fechando outros contratos. Não era um velho amargo tramando no escuro. Eu seguia sendo o mesmo homem disciplinado, mas agora com um foco adicional. Mostrar a eles que cada escolha traz consequência e que a arrogância cobra caro. O plano silencioso que comecei a traçar naquela semana não era apenas vingança, mas justiça. E a justiça que eu preparava seria tão discreta que, quando caísse sobre eles, não haveria como culpar ninguém além de si mesmos. Naquela altura, eu já sabia que não seria difícil. Eles haviam me dado todas as armas de que eu precisava. Eu só precisava esperar o momento certo de usá-las. E eu sabia esperar como ninguém. Enquanto eu seguia com meu plano em silêncio, eles ainda viviam na ilusão dourada de sua grande aventura europeia. A cada conversa, a cada lembrança narrada em tom triunfante, minha nora reconstituía Paris como se fosse o palco de sua consagração pessoal. Descrevia as vitrines da Champs-Élysées com o mesmo fervor de quem descreve um milagre. Falava da vista da Torre Eiffel como se tivesse conquistado o mundo ao lado do marido, meu filho, e exibia as fotos como medalhas, como se cada clique fosse uma prova incontestável de que tinham vencido. Meu filho, por sua vez, ria nervoso, tentando manter a mesma empolgação. Mas em seu olhar já havia algo que não passava despercebido para mim, uma sombra de inquietação, como se no fundo soubesse que a festa tinha prazo de validade. Ele ainda não sabia, mas essa sombra logo se transformaria em tormenta. Na França, as primeiras semanas tinham sido de pura euforia. Hospedaram-se em hotéis que jamais poderiam pagar por conta própria. Jantaram em restaurantes onde cada prato custava o que muitos gastam em um mês de trabalho. Compraram roupas, perfumes, lembranças luxuosas. Tudo isso financiado pela venda de algo que não lhes pertencia. Enquanto minha nora ostentava bolsas e sapatos de grife, meu filho tentava se convencer de que tinha feito a escolha certa, repetindo para si mesmo as justificativas que ensaiara ao me dar sua confissão torta. Mas viagens assim, sustentadas sobre bases frágeis, não tardam a mostrar suas rachaduras. A primeira rachadura veio em forma de uma notificação do banco. Estavam em um restaurante sofisticado quando o cartão recusou o pagamento. A princípio, acreditaram ser apenas um erro do sistema. Riram, disfarçaram, pediram que tentassem novamente. Funcionou, mas a desconfiança ficou. Nos dias seguintes, a cena se repetiu. Reservas canceladas de última hora, transações bloqueadas sem explicação aparente, limites reduzidos de repente. Minha nora começou a se irritar, culpando o banco, reclamando com meu filho, como se ele fosse responsável por resolver tudo. Ele, por sua vez, tentava manter a calma, mas cada nova recusa era como um lembrete silencioso de que talvez não estivessem tão seguros quanto imaginavam. Enquanto isso, em meu escritório no Brasil, eu acompanhava cada movimento com a serenidade de um maestro regendo a própria sinfonia. Eu havia preparado aquele terreno cuidadosamente. As reservas, os cartões, os limites. Nada disso era coincidência. Eu conhecia bem os mecanismos, sabia a quem ligar, sabia quais cordas puxar para que cada fio da teia se movesse sem deixar rastros.
Eu não precisava estar em Paris para que eles sentissem minha presença. Cada contratempo era como minha sombra se projetando sobre eles, lembrando-os de que não haviam simplesmente vendido um carro. Haviam mexido com o homem errado. A viagem, que começara como conto de fadas, logo se tornou um desfile de constrangimentos. No hotel em que estavam hospedados, foram surpreendidos com a notícia de que a diária não havia sido confirmada para a semana seguinte. Tiveram de trocar às pressas para um quarto inferior, muito aquém do luxo que minha nora exibia nas redes sociais. No restaurante, acostumados a pedir os vinhos mais caros, começaram a ouvir a mesma palavra repetida: recusado. Nas lojas, os atendentes já não viam clientes especiais, mas turistas endividados tentando manter as aparências. A cada dificuldade, minha nora perdia a compostura. Seus olhos, antes cheios de brilho, se encheram de irritação. Começou a culpar meu filho por não ter planejado melhor, por não garantir segurança financeira, por ter prometido mais do que podia cumprir. O que antes era um casal unido em fotos sorridentes começou a se transformar em dois inimigos silenciosos, lançando acusações mútuas. Eu não precisava presenciar isso para saber. Era previsível. O mesmo vazio que senti ao ver minha garagem sem o carro agora crescia dentro deles, multiplicado por constrangimentos públicos e discussões privadas. E foi nesse ponto que compreendi algo ainda mais poderoso do que qualquer vingança imediata. Eu não precisava tocá-los diretamente. Bastava deixá-los tropeçar na própria arrogância. Eles haviam escolhido o caminho do luxo e do deboche, e esse caminho, sem alicerces, não leva a lugar nenhum além da ruína. O que eu fiz foi apenas acelerar o processo, remover as ilusões de estabilidade que os mantinham confiantes. As mensagens que me chegavam, enviadas às pressas por meu filho, eram carregadas de nervosismo. Começavam com desculpas veladas, seguiam com pedidos de ajuda disfarçados, até se transformarem em súplicas silenciosas para que eu resolvesse os problemas. Eu não respondia. Cada silêncio meu era uma resposta mais forte do que qualquer palavra. Ele já não precisava que eu repetisse minhas 6 palavras. Agora ele as ouvia todos os dias, em cada recusa do cartão, em cada reserva desfeita, em cada briga com a esposa. A viagem encantada que eles imaginaram como o auge de suas vidas se transformava diante de seus olhos em um pesadelo lento, corrosivo. Não era um pesadelo feito de monstros ou sombras, mas de realidade nua e crua. A constatação de que o mundo luxuoso que tentavam sustentar desmoronava sem a base que só eu poderia oferecer. Eles haviam me transformado em piada, acreditando que eu seria obrigado a depender deles. Agora descobriam, da forma mais dolorosa, que nunca foram independentes, nunca tiveram controle. E assim, sem que eu precisasse mover um músculo além do necessário, comecei a assistir à derrocada deles. Não precisei levantar a voz, não precisei aparecer. A própria viagem, sustentada pelo que tiraram de mim, começou a se encarregar de destruí-los por dentro. E era apenas o começo. Eles voltaram da França trazendo malas abarrotadas de roupas, perfumes e lembranças que exibiam como troféus, mas o brilho nos olhos já não era o mesmo das fotos que publicaram durante a viagem. Havia no ar um certo cansaço, uma fissura quase imperceptível no sorriso ensaiado da minha nora, um olhar de inquietação no rosto do meu filho. A viagem, que começou como celebração do triunfo, havia se transformado em terreno de pequenos desastres acumulados, e por mais que tentassem disfarçar, o peso da realidade já começava a assentar sobre seus ombros. Eu os vi entrar em casa com ares de vitória, esperando talvez encontrar em mim a mesma resignação silenciosa de antes, o pai vencido que engolira a humilhação e que agora teria de aplaudir suas conquistas como se fossem legítimas. Mas não encontraram um pai quebrado.
Encontraram o mesmo homem de sempre, calado, observador, paciente e, justamente por isso, mais ameaçador do que qualquer explosão de raiva. A primeira noite após o retorno foi reveladora. Sentaram-se na sala, abriram as malas diante de mim e começaram a exibir os objetos comprados, como se quisessem me provar o quanto a escolha que fizeram havia valido a pena. Minha nora mostrava bolsas e vestidos com uma empolgação teatral. Meu filho exibia relógios e sapatos como se fossem conquistas pessoais. Mas enquanto eles falavam, eu apenas observava. Não havia admiração em meus olhos, nem indignação, apenas a calma fria de quem sabe que o golpe já está dado, ainda que eles não percebam. O que eles ignoravam é que durante o tempo em que estiveram fora, eu havia redesenhado todo o terreno em que pisavam. O dinheiro que acreditavam ainda disponível já estava fora de seu alcance. Os contatos que julgavam seguros já haviam sido informados sobre minha decisão de cortar qualquer ligação com eles. E as portas que antes se abriam por causa do meu nome, agora se fechariam em silêncio, sem que precisassem de uma ordem explícita minha. Eu havia transformado seu retorno em uma armadilha invisível, e bastava esperar que cada peça caísse no lugar. Nos dias seguintes, o impacto começou a se mostrar. Contas que antes eram facilmente pagas começaram a se acumular. A fatura do cartão, inflada pelas despesas da viagem, chegou com valores que meu filho jamais poderia cobrir sozinho. Minha nora, acostumada a ostentar a segurança de um padrão que nunca construiu, começou a se irritar com os atrasos e recusar convites sociais, temendo que alguém percebesse a fragilidade por trás da máscara de abundância. As conversas entre eles mudaram de tom. Já não eram sobre lembranças da França, mas sobre como lidar com a avalanche de compromissos financeiros que se acumulava sem solução. Eu observava tudo em silêncio, sem necessidade de interferir diretamente. Cada olhar de desespero deles era uma confirmação de que meu plano estava funcionando. Eles voltaram esperando retomar o jogo no mesmo ponto em que haviam parado, acreditando que eu permaneceria no papel de pai provedor, pronto a corrigir seus erros. Mas o terreno já não era o mesmo. As bases de sua confiança haviam sido corroídas durante sua ausência, e agora descobriam, passo a passo, que estavam sozinhos diante do abismo. Minha nora, irritada, começou a me lançar olhares diferentes. Já não eram debochados, já não traziam a segurança de quem se sentia vitoriosa. Eram olhares misturados de desconfiança e medo, como se quisesse adivinhar o que eu sabia, o que eu havia feito, o que eu estava preparando. Mas não dizia nada. Ela preferia guardar suas suspeitas para si, tentando manter o marido na linha com cobranças veladas. Meu filho, por outro lado, começou a se mostrar nervoso, inquieto, evitando minhas perguntas, tentando esconder papéis, cartas, notificações que chegavam pelo correio. Ele sabia que o castelo que havia erguido com areia começava a desmoronar, mas não tinha coragem de admitir. E assim, dia após dia, o retorno dele se transformou em uma sequência de pequenos golpes invisíveis. Um cheque devolvido, um crédito negado, um contrato cancelado. Nada vinha diretamente de mim, mas tudo levava a mim. Porque eles sabiam, ainda que não admitissem, que o que estava acontecendo não era obra do acaso. Era o reflexo direto de minhas palavras. Vocês não sabem com quem mexeram. Cada negativa, cada obstáculo, cada fracasso que agora enfrentavam era a prova silenciosa de que eu estava no controle, de que sua vitória fora apenas uma ilusão passageira. E enquanto eles se afundavam em dívidas e desespero, eu mantinha minha rotina intacta, como se nada tivesse mudado. Ia ao trabalho, fechava novos negócios, mantinha minhas caminhadas matinais. Não havia em mim sinais de preocupação, não havia espaço para raiva. Eu vivia minha vida com a mesma disciplina de sempre, e justamente essa indiferença
era o que mais os consumia. Porque o silêncio de quem não se importa é mais devastador do que 1000 gritos de quem se sente ferido. Eles queriam minha reação, queriam que eu mostrasse dor, que eu me rebaixasse a pedir explicações. Mas eu não lhes daria esse espetáculo. Minha vitória seria invisível, lenta, inexorável, até que não restasse pedra sobre pedra do castelo que construíram à minha custa. Naquele ponto, eles ainda acreditavam que poderiam reverter a situação, que bastava esperar o tempo passar, que de alguma forma eu acabaria cedendo. Não sabiam que o golpe já estava consumado, que eu havia transformado sua viagem encantada no início de seu pesadelo e seu retorno em uma sentença silenciosa. Eles ainda respiravam, mas já estavam mortos dentro do jogo que escolheram jogar contra mim. Foi um processo lento, mas inevitável, como uma parede que começa a rachar em silêncio, até que, de repente, desaba de uma vez diante de todos. O que começou com pequenos contratempos financeiros após a viagem, logo se transformou em uma espiral de humilhações públicas e desgastes sociais que corroíam meu filho e minha nora a cada novo dia. O que antes era exibido com orgulho nas redes sociais, fotos em Paris, brindes em restaurantes de luxo, poses diante da Torre Eiffel, passou a ser lembrado com vergonha, porque cada imagem contrastava com a realidade que agora se impunha sem piedade. A de contas atrasadas, convites recusados, credores insistentes e portas que, pouco tempo antes, se abriam com facilidade, agora permaneciam trancadas. Meu filho, que sempre se apoiou no peso do meu nome, descobriu de forma brutal o que significava caminhar sem o respaldo da influência paterna. Sua posição na empresa, que antes era sustentada mais pela confiança que tinham em mim do que pelo esforço dele, começou a se desfazer quando reuniões importantes passaram a acontecer sem sua presença e convites antes automáticos deixaram de ser enviados. Colegas que antes o tratavam com respeito começaram a evitá-lo, percebendo que o prestígio que o cercava já não tinha fundamento. Não demorou para que sua ausência fosse notada não apenas socialmente, mas também financeiramente. Bônus cancelados, oportunidades transferidas para outros, a lenta corrosão de uma carreira que, no fundo, nunca lhe pertenceu de verdade. Minha nora, por sua vez, sofreu de maneira ainda mais cruel, porque sua vida sempre foi construída sobre a aparência. Ela havia feito da ostentação sua identidade, e agora, privada do fluxo constante de luxo que esperava, viu-se obrigada a lidar com o vazio. As amigas com quem antes competia por bolsas, viagens e restaurantes começaram a se afastar. Primeiro discretamente, depois de forma escancarada, quando perceberam que ela já não podia acompanhar o mesmo ritmo. A mulher que antes desfilava como se fosse dona do mundo agora evitava encontros sociais, temendo os olhares de desdém e os sussurros que a seguiam. Porque no círculo em que ela buscava se afirmar, nada é mais mortal do que a queda em público. As primeiras humilhações vieram em jantares e festas. Lembro-me de um evento ao qual eles insistiram em ir, tentando manter a fachada de que tudo estava bem. Vestiram-se como podiam, mas o ar de insegurança os denunciava. Quando a conta da mesa chegou, o cartão de meu filho foi recusado diante de todos. A cena foi rápida, abafada pelo garçom treinado para lidar com constrangimentos, mas os olhares foram inevitáveis. Aquele foi o início do fim. A notícia correu, espalhou-se como veneno, e a partir dali passaram a ser vistos não como vencedores, mas como impostores. Em casa, a ruína financeira se traduzia em brigas cada vez mais intensas. Minha nora culpava meu filho por não ter administrado bem o dinheiro, como se ele tivesse sido o único responsável pela irresponsabilidade de ambos. Meu filho, pressionado, começava a perceber o peso das próprias escolhas,
mas em vez de reconhecer seus erros, afundava em desculpas, tentando justificar o injustificável. Eu, do meu lado, observava em silêncio, como um juiz que não precisa levantar a voz para aplicar a sentença. Porque a ruína deles não era fruto direto de minhas mãos, mas consequência inevitável das próprias decisões. Eu apenas retirei os alicerces falsos que os sustentavam. E foi nessa fase que a ruína deixou de ser apenas financeira e passou a ser também social. Amigos se afastaram, convites desapareceram, sussurros aumentaram. Eles já não eram vistos como casal jovem e promissor, mas como exemplo do que acontece quando a arrogância substitui a prudência. Até familiares começaram a se distanciar, cansados de ouvir pedidos velados de ajuda ou de serem usados como desculpa para novos favores. A rede de aparências, que minha nora acreditava inquebrável, se desfez diante dela, e não havia nada que pudesse fazer para impedir. O mais irônico é que eles ainda tentaram me procurar em busca de apoio. Vieram com palavras cuidadosamente escolhidas, tentando maquiar os pedidos de socorro como se fossem conversas inocentes. Mas eu conhecia cada tom, cada pausa, cada hesitação. Sabia que o que pediam não era apenas ajuda, mas a chance de reconstruir o castelo de areia que eles próprios haviam destruído. Permaneci firme em meu silêncio, não por crueldade, mas porque compreendi que a queda precisava ser completa. Não havia aprendizado possível se eu os resgatasse no meio do caminho. As redes sociais, que antes foram palco de ostentação, se transformaram em uma galeria de constrangimentos. Fotos antigas eram revisitadas não com admiração, mas com deboche. Pessoas comentavam pelas costas, riam da rapidez com que a vida deles havia se transformado. O casal que antes zombava de mim agora era zombado por todos. Minha nora, tão orgulhosa de seus seguidores, passou a apagar publicações antigas, como se pudesse reescrever o passado. Mas a internet não esquece, e cada registro continuava circulando, lembrando a todos da arrogância que precedeu a queda. Eu os via, dia após dia, perderem não apenas dinheiro e prestígio, mas a si mesmos. O brilho que minha nora carregava nos olhos desapareceu, substituído por um semblante cansado, envelhecido pela frustração. Meu filho, antes tão confiante na proteção que acreditava ter, agora caminhava cabisbaixo, incapaz de sustentar a própria imagem. O casal que um dia ousou debochar de mim diante da minha garagem vazia, agora se destruía sozinho, sem que eu precisasse levantar um dedo. A ruína deles não foi barulhenta, não veio em forma de tragédia súbita. Foi lenta, contínua, implacável, uma sucessão de pequenos golpes que, somados, os derrubaram de vez. E essa, eu sabia, era a forma mais cruel de derrota. Não uma explosão única, mas o peso constante do desprezo, da humilhação e da exclusão social. Porque não há queda maior do que aquela que acontece diante dos olhos de todos. A ruína social e financeira já havia corroído boa parte da confiança e da fachada que meu filho e minha nora tentavam sustentar. Mas eu sabia que ainda faltava o desfecho, o golpe final que não deixaria espaço para reconstruções ilusórias nem para justificativas vagas. Até aquele ponto, eles haviam experimentado o gosto da vergonha pública, o peso das dívidas e a perda gradual de prestígio, mas ainda alimentavam a esperança secreta de que poderiam se recompor, talvez com algum empréstimo, talvez com a ajuda de conhecidos, talvez até com um gesto tardio da minha parte. Era essa esperança que eu precisava destruir, porque era dela que se alimentava a arrogância. Era nela que se escondia o vício de acreditar que sempre haveria uma mão estendida para salvá-los. Decidi, portanto, transformar essa esperança em desespero definitivo. Minha preparação começou meses antes, de forma silenciosa, quase invisível, como tudo o que vinha fazendo desde a primeira humilhação que me impuseram. Reuni documentos,
contratos, registros bancários, mensagens, tudo o que pudesse servir de prova, não apenas da irresponsabilidade deles, mas da forma como haviam se aproveitado do meu nome e do meu patrimônio para viver uma vida que não lhes pertencia. Não se tratava apenas de uma questão privada, mas de deixar registrado, diante de todos, que aquele casal havia construído seu pequeno império de aparências sobre um alicerce de traição e oportunismo. O momento certo chegou quando uma reunião familiar foi marcada. Era o aniversário da minha irmã mais velha, e como sempre acontece em famílias grandes, todos estariam presentes: tios, primos, sobrinhos, amigos próximos. Eu sabia que eles tentariam usar essa ocasião para recuperar parte da imagem perdida, para exibir sorrisos ensaiados, para mostrar que ainda eram respeitáveis. O salão estava cheio, as mesas postas e as conversas animadas. Eles chegaram vestidos com o que restava de suas roupas caras, mas o cansaço estava estampado nos rostos. Ainda assim, tentaram sorrir, abraçar, posar para fotos, como se nada tivesse acontecido. Foi ali que decidi que seria o momento. Esperei que todos estivessem acomodados, que as atenções se dispersassem entre conversas e pratos, e então pedi a palavra. O silêncio se fez de imediato, não porque eu tivesse levantado a voz, mas porque ao longo dos anos aprendi a falar com a calma de quem tem algo importante a dizer. Olhei para cada um dos presentes, depois para meu filho e minha nora, e com um semblante sereno comecei a contar a história que eles tentavam esconder. Relatei como, durante minha ausência, venderam meu carro dos sonhos sem minha permissão para financiar uma viagem de luxo. Descrevi a frase debochada da minha nora, a frieza com que meu filho tentou justificar o injustificável. E então, um a um, mostrei os documentos que comprovavam como usaram meu nome e minha influência para abrir portas, contrair dívidas e se sustentar em um padrão de vida que não podiam manter. O silêncio no salão era absoluto, interrompido apenas pelos sussurros indignados que começaram a surgir conforme eu mostrava as provas. Alguns olhares se voltaram para meu filho, outros para minha nora, mas todos carregavam o mesmo peso: decepção, desprezo, incredulidade. A máscara deles caiu diante de todos, e não havia ensaio que pudesse sustentá-la. Minha nora tentou rir, dizer que eram exageros, mas foi interrompida pelo meu filho, que já não conseguia sustentar a mentira. Ele abaixou a cabeça, incapaz de enfrentar os olhares. Mas eu não havia terminado. Mostrei também que meses antes já havia transferido todos os meus bens para uma estrutura legal blindada, deixando claro que eles jamais teriam acesso a nada do que construí. Fiz questão de anunciar diante de todos que o casal estava oficialmente excluído de qualquer herança, de qualquer benefício, de qualquer vínculo financeiro comigo. Não era apenas um rompimento simbólico, era a destruição concreta de suas ilusões. Os advogados já haviam preparado os papéis, e todos ali presentes eram testemunhas de que não havia volta. O impacto foi devastador. Minha nora, outrora tão altiva, empalideceu como quem perde o chão. Meu filho, que sempre acreditou que haveria tempo para remediar, viu diante de si a sentença definitiva. As conversas recomeçaram, mas já não eram sobre a festa. Eram sobre eles, sobre sua queda, sobre como a arrogância havia transformado duas pessoas em exemplos de fracasso. O golpe final estava dado, e não havia como escapar. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Amigos que ainda restavam se afastaram de vez. Credores apertaram o cerco, e até os familiares mais próximos se recusaram a apoiá-los. A ruína deixou de ser apenas social e financeira, tornou-se existencial. Eles perderam não apenas o dinheiro e o status, mas o direito de contar com a rede de apoio que sempre acreditaram garantida. Estavam sozinhos
e sozinhos teriam de lidar com as consequências. Eu, por minha vez, não senti prazer nem culpa. Senti apenas o peso da justiça. Não se tratava de vingança cega, mas de equilíbrio. Eles escolheram o caminho da desonra, e eu apenas devolvi a eles o reflexo de suas próprias escolhas. O carro que venderam era apenas um bem, mas a dignidade que tentaram arrancar de mim era algo que jamais poderiam recuperar. O golpe final não foi apenas contra suas finanças, mas contra a ilusão de poder que carregavam. E assim, com o contrato assinado na Europa ainda rendendo frutos e com minha vida em ordem, fechei esse capítulo. Eles haviam tentado me reduzir a um homem sem valor, dependente, humilhado. No fim, foram eles que descobriram o que significa perder tudo.